Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 2.2, Conteúdos, aplicações dos conceitos de notação científica, ordem de grandeza e algarismos significativos. Habilidade, aplicar os conceitos teóricos relacionados ao conteúdo abordado para a solução de problemas simples. Muito boa tarde, meus queridos. Eu sou o professor Nelson Bezerra e eu vou dar continuação aqui com vocês à nossa aula de física de hoje, a nossa aula 2.2. Então vamos à nossa revisão. Vamos lá então mostrar aí a nossa cartela de revisão, que na aula passada nós estudamos 3 conceitos fundamentais que são base para o estudo da física. São eles a notação científica, a ordem de grandeza e algarismos significativos. Nesta aula, nós vamos aplicar esses conceitos na resolução de problemas e exercícios relacionados com esse conteúdo abordado muito bem aí pela professora Risolda Farias. Parabéns à professora pela excelente aula que foi dada aos alunos. E agora nós vamos reforçar mais ainda esse conceito com as aplicações desses conceitos que vocês acabaram de estudar. Antes de nós começarmos propriamente a nossa aula, vamos ao nosso desafio do dia de hoje. Muito bem, pessoal, muitas dimensões na natureza são muito grandes ou ainda muito pequenas. E para representá-las, nós utilizamos a notação científica. Mas quando nós precisamos comparar essas grandezas, já escritas em notação científica, claro, nós utilizamos um outro conceito diferente. Você sabe dizer qual é o conceito físico que permite comparar as medidas físicas? Então, esse é o nosso desafio do dia de hoje. E agora vamos dar início à nossa aula, ao nosso conteúdo. Vamos relembrar, então, inicialmente, o conceito de notação científica. Vamos lá? Bem, então a notação científica, ela serve, uma das utilidades da notação científica é exatamente escrever, representar números que são ou muito extensos, muito grandes, ou números que são ainda muito pequenos, né? Valores de medidas que são extremamente pequenos ou extremamente grandes. A notação científica, ela representa os números sobre a forma de um produto de 2 fatores, em que um dos fatores é um número real, A, um número qualquer, representado pela letra A, e esse número A, esse primeiro fator, ele tem que ser sempre maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor do que 10. E o outro fator da multiplicação, né, são 2 fatores, é uma potência de base 10 e ela vai ser elevada a um expoente n. Como você vê aí na explicação matemática, na resolução matemática embaixo do conceito, o número para estar em notação científica, eles têm que estar no formato A vezes 10 elevado a n, onde o n, que é o expoente da potência, ele pertence a um conjunto numérico específico, que é o conjunto z, e o asterisco significa que o zero foi retirado desse conjunto. O conjunto z, pessoal, é aquele conjunto dos números inteiros relativos, o -1, -2, o 0, o 1, o 2, esse é o conjunto z. Então vamos ver aí uma tabela agora, que vai nos mostrar alguns exemplos de números que já foram escritos em notação científica. O antes de estar em notação científica, do lado esquerdo da tabela, e o depois do número já escrito em notação científica. Então nós temos aí 4 exemplos. O primeiro exemplo é 1530. Em notação científica, ele fica 1,53 vezes 10 elevado ao cubo. 534. E em notação científica fica 5,34 vezes 10 elevado ao quadrado. 0,01, que em notação científica fica 1 vezes 10 elevado a -2, e o 2,1, que, aliás, o 0,0021, que em notação científica fica 2,1
vezes 10 elevado a menos 3. Como se faz para transformar esse número que não estava em notação para o número da esquerda que já está em notação? É o que nós vamos aprender agora. E para isso, inicialmente, nós vamos assistir um vídeo explicativo de como é que faz essa transformação. Vamos lá. Como escrever números muito grandes ou muito pequenos? Posicionar a vírgula do número que representa a medida, fazendo com que ele fique maior ou igual a 1 e, ao mesmo tempo, menor do que 10. Depois de ajustar o lugar da vírgula, adiciona-se a potência de base 10. O valor do expoente deve ser igual ao número de casas decimais que a vírgula teve que se deslocar. Se a vírgula se desloca para a esquerda, o expoente será positivo ou aumenta. Se deslocar para a direita, será negativo ou diminui. Muito bem, pessoal, nós vimos aí o vídeo de como é feita a transformação, certo? E é claro que além do vídeo, eu também vou aqui na TV Interativa agora, já mostrando para vocês alguns exemplos, aliás, vários exemplos aí, de números que não estão em notação científica e que nós vamos colocá-los em notação científica. Os exemplos estão aí na sua tela agora. Nós vamos aqui na TV Interativa para colocar esses exemplos em notação científica e também vamos reforçar aquele vídeo que nós vimos, explicando como faz, né, qual é o segredo dessa transformação. Então, o primeiro exemplo aqui, eu peguei alguns exemplos que são valores da física importantes. Aí nós temos a velocidade da luz no vácuo. Olha só como a velocidade da luz é um valor bastante alto. Ele é 299.792.458 metros a cada segundo. Então a luz, ela se movimenta extremamente rápido. Como é que eu pego esse número aqui? Como é que eu pego aqui esse número, ó, e eu vou transformar ele em notação científica, né? Que é o exemplo aqui da nossa letra A. Olha só, pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer, que a gente assistiu lá no vídeo, é colocar a vírgula, né, transferir a vírgula para o lugar correto. Então veja que o número aí não tem vírgula, mas a vírgula a gente imagina que ela está aqui atrás do número. Ó, depois do último algarismo é onde estaria a vírgula. Porque se eu colocar vírgula 0, o número não vai mudar. Então a vírgula ela está aqui no final do número, quando o número é inteiro. Então eu tenho que transferir o lugar dessa vírgula para esse número ficar maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor do que 10. Observe que se eu pegar essa vírgula e colocar ela para cá, o número ainda fica bem maior do que 10, fica 299.792,458. Então o lugar correto da vírgula não é aí, porque eu tenho que colocar a vírgula para o número ficar maior do que 1 e menor do que 10, não esqueça. Onde a vírgula deve ser colocada? A vírgula, então, deve ser colocada nesse lugar aqui, ó. Ela deve ser colocada aqui, porque aí o número fica 2,99. 2,99, eu vou logo fazer um arredondamento. 2,99 é muito próximo de quê? Quando você vê lá um produto assim, custa R$ 2,99, o que você pensa? É 3, não é? É muito próximo de 3. Como esse número aí é muito grande, eu já arredondo ele para 3. Né? Não vou escrever o 2,99, vou colocar 3. E aí, quando eu coloco a vírgula no lugar certo, que é logo depois do primeiro número, eu já escrevo aqui a potência de base 10, eu multiplico vezes 10, e agora eu tenho que colocar um expoente, nessa potência de base 10. Qual é esse expoente? Esse expoente tem que ser o número de casas que a vírgula se deslocou. Então, olha, a vírgula ela veio aqui de trás do 8 e ela foi aqui para depois do 2. Quantas casas ficaram aqui, pessoal, nesse meio que eu estou destacando aqui? Vocês contam aí, ó. Quantas casas ficaram aqui nesse meio? Vamos contar. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a vírgula, ela pulou 8 casas decimais. Isso significa que o expoente aqui deve ser 8. Agora, esse expoente ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando é que ele vai ser positivo? É quando a vírgula sempre andar para a esquerda, que foi o nosso caso do exemplo da letra A. A vírgula ela veio para a esquerda, ela veio da direita para a esquerda. Então, esse expoente aqui, pessoal, ele é positivo mesmo. A gente não precisa colocar o sinal positivo. Então, olha aqui. A velocidade da luz escrita em notação científica, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ok? Um outro valor aqui da letra B. Olha aqui, o valor da letra B é esse número aqui, que é a distância média da Terra até o Sol. São 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância. Está bem longe o Sol, não é verdade? Ainda bem, né, para nós. Ele estando longe assim já é quente aqui no nosso estado, imagine se ele estivesse mais perto, né? Então veja só, onde eu devo colocar a vírgula para o número ficar maior do que 1 e menor do que 10? Lembre-se que a vírgula ela está aqui atrás do último número. Ela tem que se deslocar então aqui, ó, para depois do 1. Então aí o número fica 1,49. Aí eu já arredondo ele para 1,5. Já arredondo para 1,5. Eu tenho que fazer esse arredondamento para não escrever esse monte de número que está aí atrás da vírgula. E aí agora eu adiciono a potência de base 10 e eu tenho que colocar o valor do expoente. O valor do expoente é o número de casas decimais que a vírgula andou. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então o expoente aqui também é 8 e a unidade de medida é o quilômetro. Então 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros é a distância média da Terra até o Sol. Esses dois primeiros exemplos foram de números muito grandes. Agora vamos ver aqui um exemplo de um número pequeno, muito pequenininho, que é o raio do átomo de hidrogênio. O átomo é muito pequeno, então o raio do átomo, certo? Ele vale aqui, ó, 0,0000000000053. Vejam que a vírgula agora está bem aqui, ó. A vírgula do número está bem aqui. Para onde essa vírgula deve ir para esse número ficar maior do que 1 e ele ficar também maior do que 1 e menor do que 10? Então ela deve ir aqui, ó, para depois do 5. Então aí se ela for para lá, o número fica 5,3. Eu coloco em seguida a potência de base 10. E agora eu conto o número de casas que a vírgula se deslocou. Então ela foi daqui até aqui, ó, né? Ela se deslocou essa quantidade toda de casas aqui, ó. Vamos contar quantas casas decimais tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e 11. São 11 casas decimais que ela saltou. Então o expoente aqui é 11. Só que aqui, diferente dos outros dois primeiros, tem uma situação diferente. É que a vírgula, ela se deslocou caminhando para a esquerda nesse exemplo. Ela não foi caminhando para a direita, ela foi caminhando para a esquerda. Quando a vírgula caminha para a esquerda, aí eu tenho que colocar um sinal de menos aqui no meu expoente. O expoente não será 11 positivo, será menos 11. E a unidade de medida é o metro. Então, olha só o tamanho do átomo de hidrogênio, né, o raio do átomo de hidrogênio, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Agora vamos para a letra D, agora um pouquinho mais rápido, né, porque já aprendemos aí em detalhes dos primeiros. Letra D, tamanho da célula. Veja, 0,000 é um valor pequeno, então a vírgula vem para depois do 3, o número se torna 3 vezes 10, quantidade de casas, 1, 2, 3, 4, 5,
o expoente é menos 5, porque a vírgula andou para a direita. Também a unidade de medida é metro. A letra E. A letra E, o número já tem uma potência de base 10, olha aqui. Mas não está em notação científica, porque esse número aqui é bem maior do que 10. Para ele ficar menor do que 10 e maior do que 1, a vírgula vem aqui, ó, para entre o 5 e o 3. Então, fica 5,3, a gente coloca aqui a potência que ele já tinha, menos 16, e adiciona mais uma, porque a vírgula se deslocou. Quantas casas? 1, 2, 3. Para a esquerda, então adiciona mais o 3. E aí agora faz uma simplificação aqui, pessoal. Tem aqui uma multiplicação de potência de base 10, onde eu tenho que conservar a base e eu tenho que somar os expoentes. Menos 16 mais 3 é menos 13. Menos 13. Então, aqui nós temos que, em notação científica, o número se torna 5,3 vezes 10 a menos 13. A letra F. A letra F. O número é um número pequeno, que já tem uma potência de base 10. A vírgula tem que vir para cá, entre o 2 e o 4. Aí eu fico com 2,45. Repito a potência que o número já tem, 10 elevado a menos 5. E multiplico pela potência que vai aparecer, porque a vírgula foi deslocada. Foi deslocada 1, 2, 3, 4 casas. Então é menos 4, porque ela andou para a direita. Simplificando as potências, conserva a base, soma os expoentes, menos 4 mais menos 5, o resultado é 10 elevado a menos 9. E finalmente, o último exemplo, da letra G. Letra G. A vírgula tem que ficar entre o 3 e o 3, aqui, ó, vai ficar 3,35, vezes 10 elevado a 14, o número já tinha essa potência, né? Vezes 10 elevado a 14. E aí adiciona mais uma potência, porque a vírgula se deslocou aqui 3 casas, se deslocou para a direita, então é menos 3. Fazendo a simplificação, 3,35 vezes 10, somando os expoentes, fica 11. Então, aí está o exemplo da letra G escrito em notação científica. Foi bem detalhado, tinham vários exemplos aí, para a gente aprender como é que faz essa transformação, né, de um número que não está em notação científica para um número que está em notação científica. Vamos falar agora de um outro assunto tratado também, importante, da aula número 1, que é a ordem de grandeza de um número. A ordem de grandeza, na verdade, ela é a potência de base 10 mais próxima do valor da medida. A ordem de grandeza do número 822 é 10 ao cubo, porque 822 está mais perto de 1000, que é 10 ao cubo, do que de 100, que é 10 ao quadrado. Por definição, ordem de grandeza de um número é a potência de base 10 mais próxima desse número. Assim, para obter a ordem de grandeza de um número n qualquer, em primeiro lugar, nós devemos colocar o número em notação científica. Veja por que é importante colocar em notação científica. Porque só colocando o número em notação científica é que a gente descobre a ordem de grandeza desse número. E aí você vê aí no final aí a representação matemática para a notação científica. É uma multiplicação de 2 fatores, a vezes 10 elevado a n, onde o número da frente maior do que 1 e menor do que 10, e o n tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros relativos sem a presença do zero. Tem um detalhe importante na ordem de grandeza, é o seguinte: se esse número aí da frente da notação científica for menor do que a raiz de 10, então a ordem de grandeza é a própria potência do número. Se o número que está na frente da potência for maior ou igual à raiz de 10,
Então, a ordem de grandeza é a potência que o número tem somado com uma unidade, levando em consideração que a raiz de 10 ela vale aproximadamente 3,16. Nós temos aí um vídeo aí para assistir sobre essa questão da ordem de grandeza. Vamos assistir. O que é ordem de grandeza? É a estimativa de um valor qualquer em forma de potência de 10. Então, supondo que em uma sala de aula tenha 45 cadeiras. Qual seria a ordem de grandeza? Para começar, é preciso transformar um número em notação científica. 4,5 vezes 10 a 1. Depois, é preciso determinar uma fronteira, que será a raiz de 10, 3,16. Olhando para a notação científica, se o número da frente for maior que 3,16, é somado mais 1 ao expoente da base de 10, e a ordem de grandeza será 10 ao quadrado. Se em uma sala tem 45 cadeiras, haverá um total de 180 pés, supondo que cada cadeira tenha 4 pés. 180 é o mesmo que 1,8 vezes 10 ao quadrado. Quando o número da frente da notação científica for menor que 3,16, o expoente da base 10 se mantém e a ordem de grandeza será 10 ao quadrado. Então, aquilo que eu falei nas cartelas, também você viu aí na narração do nosso vídeo, né? Mostrando aí como é que se determina a ordem de grandeza. E agora temos os exemplos aqui na nossa TV interativa para reforçar mais esse conceito aí de como determinar a ordem de grandeza. São 5 exemplos, como a gente viu lá no vídeo e como a gente viu nas cartelas. Tem que transformar primeiro em notação científica para determinar a ordem de grandeza. E quando eu coloco 20 em notação científica, ele fica 2 vezes 10 elevado a 1. Certo? Porque eu coloco a vírgula entre o 2 e o 0, para ficar maior do que 1 e menor do que 10. E a vírgula anda uma casa, o expoente da potência é 1 positivo, porque a vírgula andou para a esquerda. Qual é a ordem de grandeza, então, desse número? Observe que, olhando para esse número da frente aqui, nós podemos ver que o 2 ele é menor do que 3,16. Quando isso acontece, a ordem de grandeza ela é a própria potência do número, ou seja, a ordem de grandeza aqui é 10 elevado a 1. Então, a ordem de grandeza de 20 é 10 elevado a 1. Qual é a ordem de grandeza do número da letra B? Observe que é um número muito grande. Colocado em notação científica, esse número vira 3, né? A vírgula vem para cá. E eu pulei aqui, ó, foram 10 casas decimais que foram saltadas pela vírgula. Então, eu multiplico vezes 10 elevado a 10, porque eu saltei 10 casas e é 10 positivo porque a vírgula saltou para a esquerda. Tanto na letra A como na letra B, a vírgula veio da direita para a esquerda. Qual é, então, a ordem de grandeza desse número? Olha só, ordem de grandeza, 3 vezes 10 elevado a 10, a ordem de grandeza desse número, a ordem de grandeza vale 10 elevado a 10, por quê? Porque o 3 aqui, ó, esse 3 que aparece aqui na frente, ele é menor também do que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10 a décima. É a própria potência do número. Quando nós olhamos aqui a letra C, nós vamos ver que na letra C nós temos esse número aqui bem grande, e a vírgula tem que se deslocar para entre 1 e o 2, então eu fico aqui com 1,23, vamos aqui arredondar o número para 1,23, vezes 10, elevado agora ao número de casas aqui, 1, 2, 3, elevado a menos 3. Como o número aqui da frente também é menor do que 3,16, a ordem de grandeza é a própria potência, ou seja, 10 elevado a menos 3. Agora vamos ver qual é a ordem de grandeza da letra D. Na letra D,
Quando o número fica em notação científica, ele fica 3,8, né? A vírgula vem para cá, e ela andou aqui, ó, 6 casas, então é vezes 10 elevado à sexta, positivo, porque a vírgula veio para a esquerda. E aqui, olha só, aqui a ordem de grandeza desse número, ela não será 10 à sexta. A ordem de grandeza não vai ser 10 à sexta, porque o 3,8, que é o número da frente da potência, ele é maior do que 3,16, que é a fronteira, que é a raiz de 10. Quando isso acontece, eu tenho que somar uma unidade aqui, é o expoente, para determinar a ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado à sétima, e não 10 elevado à sexta. Isso porque esse número aqui é maior do que 3,16. Já na letra E, o número em notação científica é 2,1, arredonda o número, vezes 10, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 à quinta. Como o número aqui da frente, da potência de base 10, é 2,1, e 2,1 é menor do que 3,16, a ordem de grandeza desse último exemplo é a própria potência do número, ou seja, 10 elevado à quinta. Então, aí, no último exemplo, a ordem de grandeza é 10 elevado à quinta. Dessa forma, então, a gente representa a ordem de grandeza dos números. Vamos agora, depois desse exemplo, passar exatamente para os algarismos significativos. O que são os algarismos significativos? São aqueles algarismos que têm importância na exatidão da medida. Por exemplo, o número 2,67, ele tem 3 algarismos significativos. Se nós expressarmos o número 2,6700, no entanto, se eu colocar 2 zeros ali à direita, temos 5 algarismos significativos, pois os zeros à direita dão maior exatidão para o número. Os exemplos abaixo têm todos 4 algarismos significativos. Então veja ali, ó, a letra A tem 4 algarismos significativos, a letra B também, a letra C também tem 4, por quê, gente? Lembra que a professora Risolda falou que os zeros à esquerda não contam para algarismos significativos? Então veja, os zeros à esquerda eu não conto, conto só depois do último zero à esquerda, que é os 4 últimos números ali, que são 4 algarismos significativos. E a letra D também. Agora, os números que contenham potência de base 10, na notação científica, por exemplo, serão algarismos significativos, exceto a própria potência. Veja por quê. Quando eu escrevo 785,4 em notação científica, fica 7,854 vezes 10 ao quadrado. Então, continua tendo 4 algarismos significativos, tanto antes quanto depois. A gente não conta com a potência de base 10 como algarismo significativo. Zeros à esquerda também não contam como algarismo significativo. Nós temos aqui na TV interativa uma régua com uma determinada medida para a gente explicar o que são algarismos corretos e algarismos duvidosos. Veja só, toda medida tem sempre um algarismo duvidoso. Observe que a régua ela está medindo 1,7, olha só, aqui você tem o 1, né? Aí você tem 1, tracinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A medida está bem aqui no meio, né? Entre o 7 e o 8. Entre o 7º tracinho e o 8º tracinho. Agora, eu tenho certeza que a medida tem 1,7, pessoal. O outro algarismo depois do 7 é que ninguém tem certeza se é 6, se é 5, certo? Porque é um algarismo duvidoso. Os dois primeiros aqui, o 1,7, são algarismos corretos. O último algarismo, ele é um algarismo duvidoso na medida. Porque eu posso pensar que é 6, mas outra pessoa olhando essa régua pode dizer, não, para mim não é 6, para mim seria 1,77. Então, é um algarismo que é duvidoso, o último algarismo da medida. Toda medida sempre tem um algarismo duvidoso. Nos exemplos que nós vamos ver na cartela a seguir,
nós mostramos os algarismos corretos e os duvidosos da medida. Na letra A nós temos 9,998, aí eu tenho que são 4 algarismos significativos, mas o último algarismo é sempre o duvidoso. Na letra B, 14,74320, tem 7 algarismos significativos e o algarismo duvidoso é o 0. Na medida da letra C, eu tenho 5 algarismos significativos e o duvidoso é o último 0. E na letra D, eu tenho 4 algarismos significativos, eu não conto com os zeros à esquerda, e o duvidoso é o 1, que é o último número. E na letra E, finalmente, eu tenho 5 algarismos significativos e o duvidoso é o último 0. Lembre-se que numa medida, sempre o último número ele é duvidoso na medida. Os outros números são algarismos corretos. Vamos agora com a nossa interatividade final, respondendo o desafio do dia. Um aluno, ao fazer um determinado exercício, encontrou esse resultado. Vamos observar a imagem, como é chamado esse estudo que envolve a potência de 10. Você tem aí o garoto fazendo exercício e ele escreveu lá o valor temos 5.679, ele escreveu na notação 5,679 vezes 10 elevado ao cubo, né? A terceira. Como é chamado esse estudo que envolve a potência de 10? Notação científica, como nós vimos na aula de hoje, que se refere aí a um número muito grande, se transformou na notação. Então, o primeiro desafio refere-se à notação científica. Muito bem, professora, muito obrigado. Aí a professora respondeu o primeiro desafio. Agora, na aula número 2, nós tivemos aí o segundo desafio, que coloca uma introdução aí, né, que muitas dimensões na natureza são muito grandes ou muito pequenas, e para representá-las nós utilizamos a notação científica, que foi a resposta aí do primeiro desafio. Mas para comparar essas dimensões, para comparar essas medidas, nós utilizamos um outro conceito. E aí a pergunta era, qual é esse outro conceito que nós estudamos hoje, que permite que nós façamos a comparação dessas medidas físicas? A resposta a esse desafio é a ordem de grandeza. A comunidade lá que interagiu conosco, ela acertou o nosso desafio. Então nós nos despedimos de vocês aqui, por hoje é só. Amanhã nós estaremos de volta aqui para a aula número 3. Ok, professor, muito obrigada pela participação de todos, não é isso? E agora nós vamos desligar a nossa nave do conhecimento. Desejo a todos uma boa tarde, um bom descanso e amanhã estaremos aqui novamente. Tchau para todos.